Oi gente, aqui é o professor Lucas Borgesan e nessa aula você vai ver o Teorema de Tales, tá? É um conceito bem simples, é uma aula bem fácil de pegar, porém que aparece bastante aí ainda nas provas em geral, tá? Vamos ver o que é isso? Então, o Teorema de Tales vai se basear em figuras desse tipo aqui. E essas figuras aqui e toda a ideia que vem do Teorema de Tales, na verdade é proveniente da ideia de um triângulo e a semelhança de triângulos, né? Tem uma aula aqui no canal sobre semelhança de triângulos, tá? Ela justifica por que o Teorema de Tales funciona. E se a gente dá uma afastada nesse lado do triângulo aqui, a gente está falando da mesma coisa, né? A gente só está projetando ele para lá, a gente está levando ele para lá, porém o tamanho das medidas aqui não mudou. Então, pelo Teorema de Tales, a gente consegue falar que se duas retas são transversais de um feixe de paralelas, de um feixe de retas paralelas, aqui eu tenho 3 retas paralelas, olha só. Poderia ter até mais, poderia ter 5, 6 e várias retas transversais também cortando eles, tá? O que eu posso falar sobre essas retas aqui? Então, a razão é uma fração, lembra? Então, a razão entre dois pares de segmento é igual. Então, eu posso falar que o valor desse x aqui em razão com y, ou seja, x sobre y, vai ser a mesma coisa que eu fazer a sobre b. Isso é uma fórmula, tá? Isso aqui é a fórmula para o Teorema de Tales. Mas não precisa colocar aí no seu bolso das fórmulas, porque eu acho que é bem fácil de lembrar isso daqui, esse desenho que leva até essa fórmula, eu acho que é bem fácil de lembrar, até porque o próprio desenho lembra isso, né? Olha só, aqui eu tenho x sobre y, tá vendo? No meu próprio desenho, e isso vai ser igual, tu pode até fazer aqui o igual, a A sobre B. Né? Então é bem fácil de lembrar o conceito. Um exemplo de como pode cair uma questão sobre Teorema de Tales por aí. Olha só. Então, exemplo. Determine o valor de x sabendo que R, S e T são paralelas. Então ele me avisou que essas retas são paralelas e ele quer que eu determine o valor de x. Muitas vezes os exercícios afirmam isso, ó, sabendo que R, S, T, V, enfim, várias outras letras são paralelas. Se ele está avisando isso, a tendência é que o exercício é sobre o Teorema de Tales, porque o Teorema de Tales só funciona em retas paralelas, num feixe de paralelas. É uma coisa bem específica, tá vendo? Então, se o enunciado está avisando isso, provavelmente tu pode usar um Teorema de Tales em algum momento. Então, da fórmula, da ideia do Teorema de Tales, eu vou colocar x sobre 12, né? E isso vai ser igual a 3 sobre 9. Então pronto, aqui está a tua equação. Para resolver, a gente vai só agora multiplicar cruzado. Se eu faço essa multiplicação cruzada, igual uma regra de 3, tá vendo? Isso daqui vai me dar 9x de um lado e 12 vezes 3, 36 do outro. Agora, se eu quero isolar meu x, eu posso dividir os dois lados por 9, ou passar o 9 para o outro lado dividindo, né? Eu vou ter 36 dividido por 9, então meu x vai ser igual a 4. Pronto, acabou. Tá em um exercício de Teorema de Tales. Vamos ver agora um exercício mais difícil disso, vamos ver como a gente pode deixar isso um pouco mais desafiador. Então, para o próximo exemplo, olha só. Determine o valor de x e y, sabendo que R, S e T são paralelas. Então, eu tenho 3 retas paralelas aqui, e eu quero descobrir o valor de x e de y. Então, o primeiro problema nessa questão aqui que eu já tenho, é que eu tenho a medida 3 aqui, eu tenho a medida 2 que vai até aqui, e vou até o y. Parece que esse 2 e esse x estão sem apoio. Para tu conseguir fazer esse exercício, tu precisa fazer uma nova reta paralela, uma reta auxiliar, que vai deixar esse desenho um pouco mais direcionado para o Teorema de Tales, quer ver? Essa reta paralela vai ser assim, ó. Pronto, porque agora eu tenho o 3 entre duas retas paralelas, o 2 entre duas retas paralelas, e seguindo esse segmento aqui, o y entre duas retas paralelas. A gente chama isso daqui de reta paralela auxiliar para eu conseguir fazer meus cálculos, né? Então, eu quero descobrir o valor de x e de y. Para eu descobrir o valor de x, eu vou focar só na parte de cima aqui do desenho. Quando eu foco só na parte de cima do desenho, eu vou ter 3 sobre 2 igual a 5 sobre x. Multiplico cruzado da mesma forma, vou ter 3x igual a 10. Passo o meu 3 para o outro lado dividindo, vou ter x igual a 10 sobre 3. Não tenho o que fazer, aqui não dá para simplificar, dividir não é o ideal, então eu vou deixar o valor de x como 10 terços mesmo da unidade de medida, se tiver a unidade de medida, né? Agora, para eu descobrir o valor de y, eu vou olhar para a parte de baixo do problema. Só que eu tenho que tomar cuidado que as retas estão se cruzando na parte de baixo aqui do problema. Então, se seguindo uma reta eu coloquei 3 sobre 2, seguindo essa mesma reta, quando as retas se cruzam no Teorema de Tales, eu vou ter que colocar 2 sobre y. Então, eu vou ficar com 2 sobre y igual a x sobre 10. Então, essa vai ser a minha fórmula. 2 sobre y igual a x sobre 10, minha fórmula aplicada agora com os valores da questão.
Nesse momento, tu já deve estar com vontade de trocar o x por 10 terços, porque a gente sabe que o x é 10 terços, né? Porque a gente tem duas letras nessa questão, o x eu já sei o valor e eu quero descobrir o y. Só que se tu trocar o x por 10 terços nesse momento, tu vai criar uma fração de 3 andares. E a gente quer evitar isso sempre na matemática. A gente quer sempre achar um caminho que não leve a isso, porque diminui nossa probabilidade de errar. Então, eu vou fazer a substituição depois. Eu vou primeiro multiplicar cruzado aqui. Quando eu multiplico cruzado aqui, vou ter 20 igual a xy. Agora sim, eu pego esse valor de 10 terços e substituo no valor de x, e eu fico com essa equação. Essa equação aqui não é para ter medo. Se eu quero ainda descobrir o valor de y, eu quero isolar ele, né? Então, esse fator 3 aqui que está dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando o meu 20. Então, eu vou ter 60 igual a 10y. Eu ainda estou focando em descobrir o valor de y. 10y é 10 vezes y. Então, esse 10 está multiplicando, para o outro lado vai dividindo. 60 dividido por 10, claro, é 6. Então, eu posso falar que 6 é igual a y, ou y é igual a 6. Pronto, descobri o valor de x aqui, 10 terços. Mais ou menos 3,3 aproximado, e o valor de y, 6. Vamos lá, mais um exemplo então. Determine os possíveis valores de x, sabendo que R e ST estão paralelas. Isso aqui me permite, né, fazer cálculos de teorema de Tales. Agora que eu sei que elas são paralelas, eu posso olhar para essa questão e pensar no teorema de Tales. Porém, às vezes as questões não dão esse valor aqui e esse valor desse segmento aqui. O segmento entre a RS e entre a ST, que ela vai dar das duas simultaneamente, 5x. Então eu não sei se aqui em cima é 3x e 2x, ou se é o contrário, 2x e 3x, ou 4x e x, ele não me dá essa especificação. Tá? Mas mesmo assim a gente consegue resolver o problema. Primeiro eu vou escrever o modelo da fórmula da teorema de Tales, que é assim, e agora eu vou raciocinar. Tá? Se eu colocar 3x dividido por 10, como eu estava acostumado no teorema de Tales, no outro lado, como se fosse um espelho, eu tenho que fazer o mesmo ritmo. Eu tenho que colocar esse valor desse segmento sobre o de baixo, só que eu não sei quem que é quem. Então, para resolver esse tipo de questão, tu vai ter que fazer da seguinte forma. Eu vou começar por esse lado, tá? Eu vou pegar o 5x inteiro e colocar sobre o x, que é a partezinha aqui de baixo. Agora, do outro lado, que nem um espelho, eu vou fazer o mesmo ritmo. Ó. Desse lado, eu peguei o 5x inteiro. Desse lado aqui eu vou ter que pegar o 3x e o 10. Ou seja, ali do outro lado da fórmula, eu vou colocar 3x mais 10. Porque eu estou fazendo o mesmo ritmo que eu fiz do outro lado, tá vendo? Então 3x mais 10 sobre a parte de baixo, que nem eu coloquei na parte de baixo do outro lado, sobre 6. Agora eu quero resolver essa equação aqui, eu vou multiplicar cruzado. E eu não posso me esquecer que quando eu multiplicar cruzado aqui, o meu x vai querer multiplicar quem? O 3x ou o 10. Ele vai multiplicar os dois, ele vai se distribuir aqui, tá? Ele vai fazer um chuveirinho, né? Então a gente vai ter 3x² mais 10x igual a 30x. Tudo isso daqui. Nesse momento, tu deve estar encarando essa fórmula e pensando, nossa, é uma equação do segundo grau. Porém, a gente não precisa apelar para as técnicas de Bhaskara ainda, tá? Dá para resolver isso aqui sem a fórmula de Bhaskara, dá para resolver isso aqui da seguinte forma. Eu penso que esse termo tem um x, esse termo tem um x, e esse também. Então eu posso dividir todo mundo por x. Eu posso tirar um x de cada um. Isso é um truque muito legal para resolver uma equação de segundo grau quando todos os termos têm x, tá? Esse aqui não é sempre o caso. Nesse caso aqui dá para fazer. Então eu tenho 3x, porque ele perdeu um valor de x. Aqui também perdeu e aqui também perdeu. Eu posso fazer isso daqui contanto que o x não seja zero. Só que, claro, quando a gente está trabalhando com geometria, aqui não poderia ser zero, porque um segmento não pode medir zero na minha geometria. Né? Isso aqui degenerou-se para uma equação do primeiro grau, e para resolver ela agora é fácil, né? Esse 10 que está somando aqui tem que passar primeiro para o outro lado diminuindo, e por último, o 3 divide aqui, então eu vou ter x igual a 20 terços. Então tentei passar aí por todos os modelos de teorema de Tales, os mais famosos pelo menos, tá? E espero que você tenha gostado da aula. Agora é só praticar, gente. Valeu, até mais.